evite e prefira. Antes disso, gostaria de convidá-los a se inscrever aqui no canal, deixar seu comentário e ativar o sininho para você receber de uma maneira mais rápida as notificações aqui do canal. Prefira, pois bem, aveia ao invés do sucrilhos. Por quê? A aveia tem maior quantidade de fibras, maior quantidade de zinco, maior quantidade de proteína do que os sucrilhos, por exemplo, que além de não ter essas propriedades, é muito calórico. Prefira um pão francês com ovos, por exemplo, ao invés, que seria melhor evitar, duas fatias de pão integral com ovo, por exemplo. Por quê? Um pão francês, dependendo, ele vai ter menos caloria e outro é mais fresco, tem menos conservantes do que o próprio pão integral. Porque muitas fatias de pão integral que tem no mercado, elas são riquíssimas em farinha branca e, na verdade, ele só é enriquecido com farelo de trigo. Então, não sugiro, indico vocês a não fazerem consumir somente 2 fatias de pão integral. Preferível comer um pão francês, por exemplo. A outra estratégia prefira um copo de suco de laranja natural ao invés de um copo de suco de laranja pasteurizado, que além de ter grande quantidade de conservante, é um suco de laranja que pode ser adicionado aí a um pouco de açúcar para diminuir a acidez, por exemplo, e aí vai aumentar a sua caloria. Prefira um macarrão integral ou um normal ao invés do miojo, né? Aquele macarrão instantâneo. Por quê? Porque ele é pré-frito. E a outra questão se você usar aquele saquinho que ele tem dentro, ele é riquíssimo em sódio e também caloria. Sódio quer dizer o açúcar, por exemplo. Uma outra estratégia que vocês podem fazer prefira a manteiga ao invés da margarina. Porque a margarina tem mais estudos mostrando que ela pode ser maléfica, principalmente para quem tem colesterol alto, por exemplo. A outra estratégia interessante é evitar aquelas bolachas que são ditas como fit, por exemplo, Nesfit, outras bolachas que são aquelas pequenininhas de pacotes pequenos, por exemplo. Então evite essas e evite bolos prontos e prepara bolo caseiro na sua casa, né? Então você vai ter menos calorias, você vai economizar mais e vai ser mais saudável, por exemplo, tá? Outra estratégia queijo, né? Prefira o queijo Minas, que tenha menos, por exemplo, sódio ou caloria, do que, por exemplo, mussarela, que vai ter mais caloria e mais gordura. Agora, uma coisa que é importante, eu vou fazer vários vídeos depois, não desse de evitar e preferir, mas fazer sobre mito e fato. Por exemplo, só uma palhinha para vocês, o queijo mussarela, quando a gente compara com o queijo prato, ele não é mais calórico que o queijo mussarela. E às vezes, nem mais calórico também que o queijo Minas. Por que eu estou falando isso? Porque a ideia do queijo prato, dele ser amarelo, aquilo é um corante que tem do queijo. Não quer dizer que ele tem mais gordura, tá certo? Então isso é um mito, né? Que o queijo prato tem mais caloria do que, por exemplo, o queijo Minas e o queijo mussarela. Então, nos próximos vídeos, eu vou colocar muito desses mitos e fatos para vocês terem melhor estratégias e escolhas durante as suas compras, supermercados, empórios e afim. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até breve.